Olha, quando a gente pensa na Suíça, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é, claro, a neutralidade. Mas isso vai muito além de uma imagem de cartão postal, sabe? É, na verdade, uma política nacional super complexa, com séculos de história e que hoje está evoluindo e sendo desafiada de um jeito que nunca foi antes. Bom, vamos mergulhar nisso. E essa citação já dá o tom de tudo. A palavra alemã Zeitenwende quer dizer algo como ponto de virada histórico, e ela descreve perfeitamente o momento que estamos vivendo. Acontece que os eventos globais mais recentes colocaram essa política tão antiga sob uma pressão enorme, sabe? E isso gerou um debate nacional bem profundo. Para a gente entender por que um conceito com tanta história é tão relevante hoje, vamos começar exatamente por aí, pelo dilema que a Suíça está enfrentando agora. Essa decisão foi um verdadeiro choque para muita gente, tanto dentro quanto fora do país. Ela simplesmente rompeu com uma longa tradição de uma neutralidade mais, digamos, rigorosa. E isso, claro, acendeu um debate enorme na Suíça sobre o que realmente significa sua posição e por que isso importa globalmente. Porque, de repente, uma das âncoras da diplomacia europeia parecia estar se movendo. A questão central passou a ser: afinal, o que significa ser neutro em um mundo tão interconectado? Ok, agora que a gente já entendeu o desafio atual, vamos dar um passo para trás e tentar entender o que de fato é a neutralidade suíça. Quais são as bases dela? A ideia, na sua essência, é bem simples, mas muito poderosa. As raízes são antigas, né? Vem desse princípio de não se meter nos conflitos dos outros. Só que a versão suíça dessa ideia tem umas características bem particulares. O ponto principal aqui é que a neutralidade suíça não é uma coisa passiva. Ela é autodeterminada, ou seja, é uma escolha do próprio país. Ela é permanente, valendo tanto em tempos de paz quanto de guerra. E, o que é fundamental, ela é armada. A Suíça tem um exército forte para defender essa neutralidade. E essa política toda não nasceu de uma escolha filosófica, de uma ideia abstrata. Pelo contrário, foi uma decisão bem pragmática, forjada em experiências brutais e basicamente pela necessidade de sobrevivência. Essa linha do tempo mostra direitinho como foi uma construção gradual, ao longo de séculos. Cada um desses momentos foi um passo fundamental. Começou como uma lição aprendida na marra, em batalha, e aos pouquinhos foi se tornando um princípio reconhecido pelo direito internacional. Esse momento aqui, ele é o começo de tudo. A derrota em Marinhanã foi tão pesada, tão traumática, que forçou uma reavaliação estratégica completa. A neutralidade não começou como um ideal, mas como uma ferramenta de sobrevivência. E também, o que é crucial, para manter a união interna entre os diferentes grupos de idiomas e religiões da Confederação. Dando um pulo para 1815, a gente chega num momento chave. Aqui, no Congresso de Viena, a neutralidade deixa de ser só uma política interna da Suíça e se transforma num princípio reconhecido internacionalmente, com as grandes potências da Europa garantindo isso. Isso deu para a política um peso e uma legitimidade totalmente novos. Mas seria um erro enorme pensar na neutralidade como uma regra estática, que nunca muda. Ao longo do tempo, ela teve que se adaptar a novas realidades globais e mostrou uma flexibilidade bem impressionante. Este comparativo ilustra muito bem a principal mudança de mentalidade. Durante a Segunda Guerra, a Suíça adotou uma neutralidade integral, evitando qualquer tipo de sanção para sobreviver. Já depois da Guerra Fria, com um cenário geopolítico completamente diferente, surgiu a neutralidade ativa, que permite um envolvimento bem maior em questões internacionais, desde que não sejam militares, claro. Esse contraste visual aqui é muito poderoso. Ele praticamente resume a evolução da neutralidade, de uma postura puramente militar, focada em defender as fronteiras, para um papel ativo na promoção da paz e na ajuda humanitária pelo mundo. E essa mudança não aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma série de decisões bem importantes. Participar de sanções da ONU, cooperar com a OTAN, enviar tropas para a manutenção da paz e, finalmente, entrar para a própria ONU. Cada passo foi redefinindo os limites do que se considerava uma ação neutra. Então, como é que ficam as regras hoje? Essa tabela deixa tudo bem claro. A Suíça pode sim participar de sanções econômicas e de missões de manutenção da paz que tenham o selo da ONU. O que ela não pode fazer de jeito nenhum é participar de operações de combate para impor a paz. Essa é a linha vermelha que não pode ser cruzada. E tudo isso nos traz de volta para o ponto de partida. Agora, com todo esse conhecimento da história e da complexidade da neutralidade, a gente consegue entender por que o debate atual é tão importante. O país está passando por um período de profunda autorreflexão.
Propostas como essa tal de iniciativa da neutralidade querem voltar para uma interpretação mais rígida, o que mostra que não existe um consenso. A grande questão no ar é: será que a política atual, essa mais flexível e ativa, ainda serve para o século XXI? Essa imagem de Genebra simboliza a contribuição da Suíça para o mundo. É a sede europeia da ONU, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E por que isso é tão importante? Porque o mundo precisa de lugares neutros para negociar a paz, para coordenar a ajuda humanitária, para resolver disputas. Esse papel de mediador, de porto seguro diplomático, só é possível em grande parte por causa da neutralidade. E é justamente esse papel que está no centro da discussão nacional agora. A questão final, portanto, fica no ar. A neutralidade, que foi a chave para a sobrevivência e para a identidade da Suíça por tanto tempo, talvez esteja enfrentando seu maior teste. A capacidade dela de se adaptar mais uma vez é o que vai determinar o seu futuro.